circunferência. Aplico o que aprendi. Página 129. 8 exercícios sobre ângulos central e inscrito numa circunferência. O enunciado tem 8 exercícios que vamos ler e resolver sequencialmente. Vamos começar pelo exercício 1, e vamos resolver sequencialmente as diferentes alíneas, começando por observar a figura. Na alínea A, da primeira pergunta, é solicitada a indicação de um ângulo ao centro. Recordando o conceito de ângulo ao centro, na nossa figura, o ângulo AOC é um ângulo ao centro porque o seu vértice é o ponto O, centro da circunferência. E os lados O, A e OC são semirretas secantes à circunferência. Na alínea B, da primeira pergunta, é solicitada a indicação de um ângulo inscrito. Recordando o conceito de ângulo inscrito, na nossa figura, o ângulo ABC é um ângulo inscrito porque o seu vértice é o ponto B, que é um ponto da circunferência. E os lados BA e BC são semirretas secantes à circunferência. Na alínea C, da primeira pergunta, é solicitada a indicação de um arco de circunferência. Sabendo que um arco de uma circunferência é uma parte do comprimento de uma circunferência, que é delimitado por dois quaisquer pontos pertencentes à circunferência. O arco AC é o arco correspondente ao ângulo ao centro, AOC, e ao ângulo inscrito, ABC. Recorrendo ao GeoGebra, vamos ver dinamicamente outros arcos que são possíveis de definir com os pontos marcados. Na alínea D, da primeira pergunta, é solicitada um raio da circunferência. Sabendo que o raio de uma circunferência é o segmento de reta em que um dos extremos é o centro da circunferência e o outro é um qualquer ponto da mesma circunferência, e que o valor do raio é a metade do valor do diâmetro da circunferência e representa a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. O segmento de reta, OA, é um dos raios traçados, porque um dos extremos é o ponto O, centro da circunferência, e o outro extremo é o ponto A, um dos pontos da mesma circunferência. O segmento de reta, OC, é o outro raio traçado, porque um dos extremos é o ponto O, centro da circunferência, e o outro extremo é o ponto C, um dos pontos da mesma circunferência. Na alínea E, da primeira pergunta, é solicitada uma corda de circunferência. Sabendo que uma corda de circunferência é um segmento de reta que une dois pontos da circunferência, o diâmetro de uma circunferência é a maior corda que é possível traçar numa qualquer circunferência. Se os extremos de uma corda não são extremos de um diâmetro, eles são extremos de dois arcos de circunferência, sendo um deles um arco menor e o outro um arco maior. O segmento de reta, AB, é uma das cordas traçadas, porque um dos extremos é o ponto A, um ponto da circunferência, e o outro extremo é o ponto B, também um ponto da circunferência. O segmento de reta, BC, é a outra das cordas traçadas, porque um dos extremos é o ponto B, um ponto da circunferência, e o outro extremo é o ponto C, também um ponto da circunferência. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que a variação do arco AC, comum ao ângulo central e ao ângulo inscrito, mantém a relação entre as amplitudes dos ângulos, isto é, a amplitude do ângulo inscrito é metade da amplitude do ângulo central. Do mesmo modo,
Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que a variação apenas do vértice do ângulo interno, D, E, F, faz variar a sua amplitude porque a amplitude do arco da esquerda varia com a posição do seu vértice. A variação do arco da direita, por si só, faz variar as amplitudes dos dois arcos correspondentes. No exercício 2, é dada a figura e são efetuadas duas perguntas. A linha A. Os segmentos de reta A, B, I, D, C são diâmetros. E porquê? Recordemos que diâmetro de uma circunferência é uma qualquer corda que contém o centro da circunferência. O segmento de reta A, B é um dos diâmetros traçados, porque um dos extremos é o ponto A, um ponto da circunferência, e o outro extremo é o ponto B, também um ponto da circunferência e contém o ponto O, centro da circunferência. O segmento de reta C, D é outro dos diâmetros traçados, porque um dos extremos é o ponto C, um ponto da circunferência, e o outro extremo é o ponto D, também um ponto da circunferência e contém o ponto O, centro da circunferência. A linha B. Temos várias perguntas, sabendo que o ângulo AOD tem uma amplitude de 34 graus, qual a amplitude do ângulo COB? Recordando que ângulos verticalmente opostos são ângulos que se opõem quando duas retas se intersetam, e que dois ângulos dizem-se verticalmente opostos se têm o mesmo vértice e os lados de um ângulo estão no prolongamento dos lados do outro. Da análise da figura, podemos verificar que se os ângulos AOD e BOC são verticalmente opostos, porque tem o ponto O como vértice comum. O lado OA está no prolongamento do lado OB. O lado OD está no prolongamento do lado OC. Então as suas amplitudes são iguais. Qual a amplitude do ângulo ABD? Neste caso, vamos calcular a amplitude do ângulo inscrito a partir da amplitude do respectivo arco. Reparemos que o ângulo AOD é um ângulo ao centro, enquanto o ângulo ABD é um ângulo inscrito, contudo o arco AD é o arco correspondente dos dois ângulos. Se o arco AD, correspondente do ângulo ao centro AOD, tem uma amplitude de 34 graus, então a amplitude do ângulo ABD é igual a 17 graus. Qual a amplitude do arco DB? No primeiro método, vamos calcular a amplitude do arco a partir da amplitude do respectivo ângulo ao centro. Se o segmento de reta AB é um dos diâmetros traçados, o ângulo AOB tem uma amplitude de 180 graus. Então o arco DB tem uma amplitude de 146 graus. No segundo método, vamos calcular a amplitude do arco a partir da amplitude do arco correspondente à semicircunferência onde está localizado. Se o segmento de reta AB é um dos diâmetros traçados, o arco AB tem uma amplitude de 180 graus, que é a amplitude do arco de uma semicircunferência. Então o arco DB tem uma amplitude de 146 graus, que corresponde à diferença da amplitude do arco AD para 180 graus. Qual a amplitude do ângulo BAD? No primeiro método, vamos calcular a amplitude do ângulo tendo por base os ângulos internos de um triângulo isósceles. Se o triângulo OAD é isósceles porque os lados OA e OD
D, são raios da circunferência. Então os ângulos nos vértices A e D são iguais porque são os ângulos da base do triângulo isósceles, e a sua amplitude é igual a 73 graus. No segundo método, vamos calcular a amplitude do arco recorrendo à relação entre as amplitudes de um ângulo inscrito e do arco correspondente. Se o ângulo OAD é um ângulo inscrito na circunferência, a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco DB correspondente. Então a amplitude do ângulo OAD é igual a 73 graus. Qual a amplitude do ângulo ADB? Se o ângulo ADB é um ângulo inscrito na circunferência, a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco AB correspondente, sendo que este arco é uma semicircunferência. Então a amplitude do ângulo ADB é igual a 90 graus. No exercício 3, é dada a figura e são efetuadas duas perguntas. A linha A. Qual a amplitude do ângulo AOB? Se o arco AB é o arco correspondente do ângulo central AOB e do ângulo inscrito ACB, e se a amplitude do ângulo inscrito é 40 graus, então a amplitude do ângulo AOB é igual ao dobro da amplitude do arco AB, isto é, 80 graus. Recorrendo ao GeoGebra, vamos ver dinamicamente que a variação da posição do vértice C do ângulo inscrito ACB não altera a amplitude do ângulo porque a amplitude do arco correspondente mantém-se constante a 80 graus. Por outro lado, a rotação do arco AB ao longo da circunferência também não altera a amplitude do ângulo inscrito ACB. Contudo, a alteração, no seletor, da amplitude alfa do arco AB implica a alteração das amplitudes dos ângulos ao centro e inscrito que o tenho como arco correspondente, sendo que a amplitude do ângulo ao centro é sempre igual à amplitude do arco AB, enquanto a amplitude do ângulo inscrito é sempre igual à metade da amplitude do arco AB. A linha B. Quais são os valores das amplitudes y e z? O ângulo ADB é, assim como o ângulo ACB, um ângulo inscrito em que o arco AB correspondente é o mesmo. Ângulos inscritos com o mesmo arco correspondente são congruentes, isto é, neste caso as amplitudes dos dois ângulos é igual a 40 graus. O ângulo AEB é, assim como o ângulo ACB, um ângulo inscrito em que o arco AB correspondente é o mesmo. Ângulos inscritos com o mesmo arco correspondente são congruentes, isto é, neste caso as amplitudes dos dois ângulos é igual a 40 graus. Recorrendo ao GeoGebra, vamos ver dinamicamente que se o arco AB é o arco correspondente dos três ângulos inscritos ACB, ADB e AEB, pelo que são congruentes. A alteração da amplitude do arco implica a alteração na mesma proporção das amplitudes daqueles ângulos. No exercício 4, o triângulo ABC está inscrito na circunferência de centro O. Determinar a medida do comprimento do diâmetro AC da circunferência. No triângulo ABC, conhecemos a medida de dois dos seus lados. O lado AB mede 12 cm e o lado BC
C, mede 5 centímetros. Se o triângulo for retângulo, podemos calcular a medida do terceiro lado, recorrendo ao teorema de Pitágoras. Será que o triângulo A, B, C é retângulo em B? Recorrendo ao GeoGebra dinamicamente, reparemos que o ângulo em B do triângulo A, B, C é um ângulo inscrito, cujo arco A, C correspondente é uma semicircunferência porque o lado A, C do triângulo é um diâmetro. O arco correspondente de uma semicircunferência tem uma amplitude de 180 graus, pelo que a amplitude do ângulo A, B, C é 90 graus. Para calcular o lado A, C do triângulo A, B, C, recorremos ao teorema de Pitágoras e obtemos a medida de 13 centímetros. A, C ao quadrado, a área do quadrado de lado igual à medida do lado A, C do triângulo A, B, C. A, B ao quadrado, a área do quadrado de lado igual à medida do lado A, B do triângulo A, B, C. B, C ao quadrado, a área do quadrado de lado igual à medida do lado B, C do triângulo A, B, C. Recorrendo ao GeoGebra dinamicamente, fazendo variar a posição do vértice B na circunferência, continuamos a ter um triângulo retângulo em B, que por isso mesmo, continua a verificar o teorema de Pitágoras. No exercício 5, o triângulo MAR, representado na figura é retângulo em A, e os seus três vértices pertencem à circunferência. Sabendo que as amplitudes dos arcos M, A e Q, M são iguais, e que a amplitude do ângulo M, R, A é 30 graus, calcular a amplitude do ângulo Q, A, R. Se no triângulo A, M, R, o ângulo M, A, R é reto, então, o arco M, R, correspondente, tem uma amplitude igual a 180 graus, pelo que o arco M, R é uma semicircunferência. E o arco R, M corresponde também a uma semicircunferência, pelo que a amplitude é 180 graus. Se o ângulo Q, A, R é um ângulo inscrito na circunferência, a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco Q, R, correspondente. A amplitude do arco Q, R é uma parte do arco M, R, que é uma semicircunferência, ou seja, é igual a 120 graus, pelo que a amplitude do ângulo Q, A, R é igual a 60 graus. Recorrendo ao GeoGebra dinamicamente, a variação do valor do ângulo M, R, A altera a amplitude do arco Q, R, mas dado que os arcos A, M e M, Q continuam a ter a mesma amplitude, a soma das amplitudes dos arcos M, Q e Q, R é sempre igual à amplitude de uma semicircunferência. No exercício 6, o ponto O é o centro da circunferência e o ângulo é igual a 28 graus. Temos duas alíneas. Na alínea A, classificar o triângulo EPO quanto aos lados e quanto aos ângulos. O ângulo EOT é um ângulo central,
pelo que os segmentos de reta O, E, I, O, T, são segmentos congruentes. Assim sendo, o triângulo E, O, T, é um triângulo isósceles, pelo que o ângulo B tem a mesma amplitude que o ângulo A, dado que são ângulos da base do referido triângulo isósceles. Para além de ser isósceles, o triângulo E, O, T, é obtusângulo porque o terceiro ângulo interno é obtuso, de amplitude 124 graus. E o arco E, T, correspondente tem então a mesma amplitude. Na linha B, calcular o valor da amplitude x do ângulo E, Q, T. O ângulo E, Q, T, é um ângulo inscrito cujo arco E, T, correspondente, é o mesmo que o do ângulo central E, O, T. Recorrendo ao GeoGebra dinamicamente, a variação da amplitude do ângulo A mantém a relação de igualdade com o ângulo B, pelo que o triângulo E, O, T, continua a ser isósceles mas, para valores em que a soma das suas amplitudes faz com que a amplitude do ângulo E, O, T, não seja o obtuso, o triângulo E, O, T, pode ser isósceles retângulo ou isósceles acutângulo. No exercício 7, a circunferência tem centro em P. Qual é o valor da amplitude x e de y? O ângulo ACD é um ângulo inscrito, e o seu arco AD correspondente tem uma amplitude de 80 graus. O ângulo APD é um ângulo central, e se o seu arco AD correspondente tem uma amplitude de 80 graus, então a amplitude do ângulo APD é a mesma. O ângulo APD e o ângulo BPC são ambos ângulos centrais, e também verticalmente opostos, pelo que as amplitudes são iguais. O ângulo ABP é um ângulo inscrito, e tendo o seu arco AD uma amplitude de 80 graus, a sua amplitude é metade da do seu arco correspondente, ou seja, 40 graus. O ângulo APB é um ângulo central, pelo que os segmentos de reta P, A e P, B são raios da circunferência. Assim sendo, o triângulo APB é um triângulo isósceles, pelo que os ângulos da base são congruentes. Recorrendo ao GeoGebra dinamicamente, a variação da posição dos pontos mantém sempre a relação entre os ângulos. Concretamente, o ângulo inscrito ABP é sempre congruente com os ângulos BAP e PCD. E a amplitude do ângulo central APD é sempre o dobro da amplitude dos ângulos inscritos ABP, BAP e PCD. No exercício 8, a circunferência tem centro em O, e nela 4 pontos, A, B, C e D, tais que os segmentos A, B e C, D são congruentes. Temos então duas alíneas, que vamos resolver sequencialmente. Na linha A, justificar que os segmentos B, D e A, C são congruentes. Se os segmentos de reta A, B e C, D são iguais, a corda AD é paralela.
A reta B, C. E os arcos A, B, I, C, D também são iguais. Recorrendo ao GeoGebra dinamicamente, a variação da posição relativa dos pontos A, B, C, I, D e da congruência entre os segmentos de reta A, B, I, C, D mantém o paralelismo entre o segmento de reta A, D e a reta B, C e por conseguinte, a congruência entre os arcos A, B, I, C, D. A linha A. Justificar a congruência entre os segmentos de reta B, D, I, A, C. No primeiro método, vamos recorrer ao critério A da semelhança entre triângulos. Temos que provar que os triângulos A, B, D, I, A, C, D são semelhantes. Os ângulos A, B, D, I, A, C, D são congruentes, porque o arco correspondente é o mesmo, neste caso é o arco A, D. Os ângulos C, A, D, I, B, D, A são congruentes, porque os arcos correspondentes, arco A, B e arco C, D, também são congruentes. Os ângulos A, D, C, I, D, A, B são congruentes, porque os arcos correspondentes, arco A, B mais arco B, C, I, arco B, C mais arco C, D também são congruentes. Se os três ângulos do triângulo A, B, D são iguais aos ângulos correspondentes do triângulo A, C, D, então os dois triângulos são congruentes. Recorrendo ao GeoGebra dinamicamente, a variação da posição relativa dos pontos A, B, C, I, D e da congruência entre os segmentos de reta A, B, I, C, D mantém a igualdade entre os triângulos A, B, D, I, A, C, D. A linha A. Mas no segundo método, vamos recorrer ao critério L, A, L, de semelhança entre triângulos. Temos que provar que os triângulos A, B, D, I, A, C, D são semelhantes. Um dos dados do nosso exercício é de que os segmentos de reta A, B, I, C, D são congruentes, ou seja, os lados correspondentes A, B, I, C, D dos dois triângulos são iguais. Os ângulos A, D, C, I, D, A, B são congruentes, porque os arcos correspondentes, arco A, B mais arco B, C e arco B, C mais arco C, D também são congruentes. O segmento de reta A, D é um lado comum aos triângulos A, B, D e A, C, D. Se dois lados do triângulo A, B, D são iguais a dois lados correspondentes do triângulo A, C, D, e o ângulo entre esses lados é igual em ambos os triângulos, então os dois triângulos são congruentes. Recorrendo ao GeoGebra dinamicamente, a variação da posição relativa dos pontos A, B, C, I, D e da congruência entre os segmentos de reta A, B, I, C, D mantém a igualdade entre os triângulos A, B, D e A, C, D. Se o triângulo A, B,
D é igual ao triângulo ACD. Então os lados correspondentes são congruentes, pelo que numa circunferência, a cordas iguais opõem-se a arcos iguais, e vice-versa. Recorrendo ao GeoGebra dinamicamente, para podermos alterar a posição relativa dos pontos A, B, C e D, vamos ter como base a rotação, na circunferência, dos pontos A e B. A linha B. E supondo que a amplitude do arco maior, B, C, mede 185 graus e que a do arco, A, D, mede 80 graus, determina a medida da amplitude do ângulo, C, A, D. Arco, B, C, de amplitude 185 graus, e o correspondente ângulo ao centro. Arco, A, D, de amplitude 80 graus, e o correspondente ângulo ao centro. O ângulo, CAD, é o que pretendemos calcular, e o arco correspondente é o arco, CD. E o ângulo, BDA, é igual ao ângulo, CAD, e por conseguinte, os arcos correspondentes também são iguais. Se o arco correspondente a uma circunferência tem uma amplitude de 360 graus. Se o arco maior, BC, tem uma amplitude de 185 graus. Se o arco, AD, tem uma amplitude de 80 graus. Então o arco, BA, ou do arco, CD, tem uma amplitude de 47,5 graus. Pelo que as amplitudes dos ângulos B, D, A e C, A, D são iguais a 23,75 graus.